Amém, meus irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus, passando aqui com mais uma palavra do Evangelho. Hoje eu estou trazendo aqui no livro de 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 2, diz o seguinte: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recomendando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, e abnegação do vosso amor, e da firmeza das vossas esperanças, do nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas, sobretudo, em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Amém? Eu estou falando aqui, meus irmãos, eu quero trazer hoje que nós devemos estar em alerta com os líderes, com os pastores. Hoje a gente vê principalmente na internet algumas igrejas. Eu falo pela internet porque nós conseguimos acessar maior igrejas, né, número de igrejas. Igrejas que tem sido verdadeiro circo, né? Uma animação, é como se o crente saísse para passear num shopping center, onde tivesse ali vários eventos, várias distrações, e a gente tem visto pregações que alimentam o ego, que sustenta a ganância do homem, porque Deus pode dar, e a Bíblia nos confirma isso, mas só leva a pregação de prosperidade, de riqueza, de grandeza, de sustento como filho amado. E não, a Bíblia nos leva a negar as nossas vontades, negar nós mesmos, né? Negue-se a si mesmo, Jesus sempre diz. E a Bíblia nos leva ao arrependimento, a rejeitar a obra da carne. Mas muitos pastores, muitas igrejas têm preferido, para não perder a ovelha, encher a ovelha de alegria, encher a ovelha de esperança, né? Na vida, no mundo, o mundo onde nós devemos rejeitar, o mundo onde nós não fazemos parte, porque somos peregrinos, mas pregações que têm elevado esse amor do cristão às coisas do mundo, e buscado as coisas do mundo, não rejeitando deliberadamente Jesus, porque crendo que Jesus está abençoando, não estão rejeitando o nosso Deus, mas estão buscando as obras do mundo, e o mundo jaz no maligno. E essas igrejas, Jesus começa a relatar aqui no sermão profético, no capítulo 24 de Mateus, o princípio das dores. E uma das orientações que ele diz no capítulo 24, a partir do versículo 23, diz o seguinte: palavras de Jesus: Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, vos enganariam, até os próprios escolhidos. E hoje nós vemos pessoas que sempre serviu a Deus, indo para essas igrejas, seguindo esses líderes, religiões. Este evangelho não é o evangelho que Paulo diz aqui, porque no versículo 5 de 1 Tessalonicenses: porque no nosso evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas sobretudo em poder do Espírito. O Espírito nos ensina a negarmos a nós mesmos. A parábola das 10 virgens ou 10 noivas ensina que 5 eram prudentes, estavam ali com seu azeite. Outras 5 não tinham azeite, que era a unção, que é a presença do Espírito. E elas saíram para comprar. Elas foram às compras
no momento que sabia que a qualquer hora o noivo iria voltar. E elas não se arrependeram do seu pecado, mas com dinheiro, com as coisas do mundo, elas saíram para comprar. E voltando para casa, o noivo já tinha passado. A porta estava fechada, elas conheciam o caminho, porque elas foram até a porta e bateram e clamaram pelo Senhor. Elas conheciam tudo, porque estavam na igreja e conheciam a palavra, mas não colocavam a palavra em prática, não viviam a palavra, não tinha presença do Espírito, não tinha unção. E é o que nós vemos hoje nessas igrejas de festas, pessoas que vestem a melhor roupa para se exibir nas igrejas, roupas da moda, seguindo o mundo, seguindo as coisas do mundo, e para ouvir um evangelho fraco, um evangelho que alimenta o ego, que sustenta o ego das pessoas. E são essas as noivas do Senhor que saíram para buscar, que saíram para comprar, e não ficaram atentas. Eram noivas, mas eram nécias, não estavam atentas. O Senhor diz que nós devemos estar atentos, porque a sua vinda será como um ladrão. Ele não está voltando, ele vai voltar. E vai ser num piscar de olhos e como um ladrão. E muitos serão pegos de surpresa, como essas noivas ou virgens nécias que saíram para comprar, ou como esses que foram enganados pelos falsos Cristo e falsos profetas, os falsos pastores que pregam o evangelho permissivo. Esteja atento com a palavra que você tem ouvido. Tenha atento com as palavras de Cristo, se é isso que ele está dando orientação na Bíblia, nos evangelhos, para que nós venhamos a seguir o caminho dele. Tenha atenção, porque a igreja do mundo não vai ser salva. O que vai ser salvo é a igreja santa, a igreja separada, que se separou, que se guardou para Jesus Cristo, como as 5 virgens, as 5 noivas que ficaram ali aguardando ao Senhor, que temia ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz.